Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está vendo esse vídeo, certo? Professor Rodrigo de Física aqui na área para trabalhar com você mais um tema de física. Nesse caso, falaremos sobre termodinâmica. Bom, começamos assim então. O que viria a ser a termodinâmica? Bom, a termodinâmica é a parte da física que estudam as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Senhoras e senhores, quem é a termodinâmica? Bom, a termodinâmica, ela tem como a sua o seu ator principal, digamos assim, o gás. E em outras palavras, a termodinâmica, ela é a parte da física que estuda a capacidade de um gás realizar trabalho. Portanto, se você está aí pegando essa aula agora e não se lembra a respeito do comportamento dos gases, das transformações gasosas, do estudo das variáveis de estados, seria muito interessante que você retomasse essa ideia. Retome lá as principais relações, a equação do PVT, Povetov, não se esqueça, temperatura sempre em Kelvin, a equação de Clapeyron, PV, igual a nRT, e principalmente as transformações que um gás pode sofrer, as famosas transformações isotérmica, transformação isobárica e transformação isovolumétrica. Nesse capítulo, nós vamos conhecer mais uma transformação que vai ser a transformação adiabática. Portanto, tente dar uma relembrada nesse assunto antes de você cair aqui nessa termodinâmica, beleza? Bom, mas se você se lembra, se você está aí ligadinho em relação a isso, vamos embora, vamos começar. Então, a termodinâmica estuda justamente isso, a capacidade de um gás realizar um trabalho. Professor, mas como assim o gás realiza o trabalho? Pois é, queridos alunos, quando um gás ele recebe energia, ele, por exemplo, pode sofrer uma expansão. Essa expansão gera aqui uma variação de altura no êmbolo de um pistão. Portanto, esse gás, de certa maneira, ele está realizando uma força e exercendo um deslocamento. E pela definição física, o trabalho é justamente o produto escalar entre força e deslocamento, certo? Em outras palavras, o gás está realizando um trabalho, ele está convertendo a energia que ele recebe, a energia, por exemplo, térmica, em uma energia mecânica, ok? Bom, mas como a gente aqui está estudando um gás, podemos fazer algumas adaptações a essa equação, certo? E é basicamente o que faremos. Moçada, partindo agora para uma análise mais escalar do problema, se usarmos a equação de que trabalho é força vezes deslocamento, não podemos nos esquecer que na parte dos gases, o estudo normalmente de forças é feito a partir do conceito da pressão. Então, relembrando aí que pressão basicamente é a ideia de força sobre área, então a gente pode falar que a força é a pressão vezes a área, substituindo então essa ideia aqui, pressão vezes área vezes deslocamento. Esse deslocamento que nós temos na realidade é uma variação de altura, então esse deslocamento pode ser considerado um ΔH. Assim, o nosso trabalho pode ficar pressão vezes área vezes variação de altura. Mas nós sabemos das leis anteriores que toda vez que você tem a expressão área da base vezes altura, você basicamente está falando de um volume. Assim, nós podemos considerar que, para uma situação onde o gás tem pressão constante, nós podemos calcular o seu trabalho, o trabalho que ele realiza a partir da expressão pressão vezes variação de volume. Então, senhoras e senhores, um gás ele é capaz de realizar um trabalho. O cálculo desse trabalho pode ser feito a partir dessa expressão. Quando o gás ele tem uma expansão, a gente diz que esse ΔV é positivo, portanto é um trabalho positivo, o gás realizou um trabalho. Se o gás sofrer uma compressão, e aí nesse caso o ΔV será negativo, o gás então ele está recebendo um trabalho. Nós verificaremos que na grande maioria das vezes é interessante que o gás faça trabalho, receba trabalho, faça trabalho, receba trabalho. Ou seja, que esse processo torne-se cíclico. Esse ciclo vai propiciar, por exemplo, que essas repetições gerem um movimento de um motor, um movimento de um pistão e assim por diante. Assim a gente tem efetivamente a utilização dos gases por uma tarefa aí aplicada ao seu dia a dia, ok? Então, a primeira ideia é essa, você entender que o gás é capaz de realizar um trabalho.
Pô, Rodrigo, mas e quando essa pressão aqui não for uma pressão constante? O que é que a gente faz? Bom, galera, nesse outro caso, a gente tem uma segunda alternativa de cálculo de trabalho, que é justamente a partir do conceito da área do gráfico. Então, naquele gráfico famoso que nós tínhamos lá atrás, o gráfico de pressão por volume, o gás pode realizar algum tipo de transformação. Essa transformação pode ser uma transformação qualquer. Ele sai de um estágio e vai parar em outro, certo? Ele sai de uma situação A, uma situação inicial, e vai para uma situação B, uma situação final. Se nós calcularmos a área abaixo dessa curva, estaremos calculando o trabalho exercido por esse gás. Então aqui nesse caso, a gente pode dizer que o trabalho realizado pelo gás, ele é numericamente igual à área do gráfico. Em especial, se esse gráfico estiver mostrando para nós uma expansão, esse trabalho ele será positivo. Porém, numa situação de compressão, esse trabalho vai assumir valores negativos. Então, aqui, se a gente tivesse nesse gráfico o comportamento de uma compressão, esse trabalho vai ser numericamente igual a menos a área. Pô, Rodrigo, mas como é que eu vou calcular essa área aí toda esquisitona que você desenhou? Bom, na realidade isso aqui é uma área genérica. Nós sabemos que, na grande maioria das vezes, essa área vai ser uma área conhecida. Área de um retângulo, área de um trapézio, às vezes até mesmo um triângulo e assim por diante. Porém, a gente vai ter uma situação também que nos chamará a atenção, que são as situações de ciclos de transformações. Como assim ciclos de transformações? Voltando aqui um pouquinho, como eu disse anteriormente para você, é interessante que esse pistão muitas vezes ele suba e desça, suba e desça, suba e desça, ou seja, sofra expansão, compressão, expansão, compressão, expansão, compressão. Nesses casos, você teria um ciclo. Existem basicamente dois tipos de ciclos para serem analisados. O ciclo no qual o gás realiza um processo e esse ciclo é chamado de ciclo em sentido horário. Então você tem lá uma expansão e na sequência uma compressão, uma expansão e uma compressão. E também o ciclo anti-horário, onde essa expansão está a pressão menor e a compressão está a pressão maior. Em cada um desses ciclos, a gente adota a mesma lógica. O cálculo da área do ciclo é numericamente igual ao trabalho. Então, nesse caso aqui, ó, num ciclo que gira em sentido horário, essa área é o trabalho. Agora, para um ciclo que gira em sentido anti-horário, esse trabalho vai ser numericamente igual à área, só que negativa. A área do ciclo acompanhada de um sinalzinho de menos na parada. Então, senhoras e senhores, a termodinâmica se especializa muito nisso, em verificar a capacidade de um gás realizar um trabalho. E esse trabalho já é uma forma de você transferir a energia. Bom, mas além de calor e trabalho, aqui a gente diz que o gás ele é capaz de armazenar energia de outras maneiras. E uma das maneiras em que nós temos a energia sendo armazenada através do gás é com a energia interna. Então aqui a gente vai falar sobre energia interna de um gás, também chamada de U. Na realidade, a ideia é a seguinte: fornecemos calor para um gás. Esse calor vai ser convertido em trabalho, ou uma parte dele pode ser armazenada pelo gás, naquilo que a gente chama de energia interna. O que é a energia interna de um gás? É a soma de todas as energias. Então aqui nós consideramos que a energia interna de um gás é a soma da energia cinética das moléculas, da energia de translação, da energia de rotação, das energias potenciais elétricas que ocorrem lá nesse gás e tudo mais. Contudo, nós trabalhamos sempre com um gás ideal. Então, basicamente, essa energia interna será dada por uma expressão que leva em consideração
apenas a energia cinética desse gás ideal, já que num gás ideal desprezamos lá a questão das colisões, desprezamos os efeitos de rotação da molécula, desprezamos uma série de fatores e consideramos apenas a sua movimentação. Assim sendo, a gente pode dizer que a energia interna de um gás será dada pela seguinte expressão: U igual a 3 meios de nRT. Isso considerando o nosso gás um gás monoatômico. Contudo, se esse gás for do tipo diatômico, aí teremos que considerar o giro das moléculas também no cálculo da expressão. Essa expressão de energia interna fica agora como sendo 5 meios de nRT. No caderno de teoria de vocês, nós temos lá uma demonstração de como essa equação aqui ela é obtida. Se você quiser, por curiosidade, aí dá uma olhadinha. Mas aqui o importante é você se lembrar que estamos trabalhando com uma ideia que é a energia. E energia se mede em joules. Aqui, esse N, para nós, seria o nosso número de mols. R, a nossa constante universal, e T, a nossa temperatura. Temperatura essa sempre em Kelvin, o R sendo como unidades de medida de sistema internacional, Pascal, litro por mol Kelvin, e o seu número de mols dado aí em mols, ok? Então, equação da energia interna de um gás. E como é que essas coisas se relacionam? Como é que eu posso estabelecer uma relação entre calor e energia e trabalho? Bom, senhoras e senhores, aí entra para nós o que chamamos de primeira lei da termodinâmica. Então, o que viria a ser a primeira lei da termodinâmica? Uma maneira fácil de você analisar e guardar essa primeira lei é partir da ideia de que toda energia que vai ser fornecida para esse gás, ela deve ser utilizada pelo próprio gás. Então, você dá energia para o gás, essa energia chega para ele na forma de calor, é uma energia que é transferida para ele. Uma parte dessa energia, o gás pode transformar em trabalho, então ele pode ir lá executar o movimento de um pistão. E parte dela ele guarda para si, na forma de uma variação de energia interna, na forma de um ΔU. Então toda vez que esse gás recebe energia, ele, por exemplo, aumenta de temperatura, você tem um ΔU. Nós verificaremos no futuro não tão distante, na nossa parte 2 da aula de termodinâmica, que essa equação ela pode ser aplicada àquelas transformações gasosas. E aí a relação de primeira lei sofre algumas adaptações. Então não se esqueça, princípio de conservação. Você deu calor para o gás. Uma parte desse calor ele transformou em trabalho e o restante guardou para si na forma de energia interna. Pessoal, na descrição desse vídeo eu vou estar indicando alguns exercícios onde você já vai poder aplicar a primeira lei da termodinâmica, a ideia de cálculo de trabalho de um gás a partir da equação pressão vezes variação de volume e também das áreas de gráfico, ok? É lógico, é claro, trabalhando um pouquinho com energia interna. Então, pessoal, fica por aqui a nossa primeira parte. Aguarde aí, muito em breve, um vídeo da parte 2 da nossa aula de termodinâmica. Abraços e até mais!